E o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a castração química para estupradores após o caso do médico anestesista preso no Rio de Janeiro. O chefe do executivo publicou um vídeo de 2016, no qual ele justifica no plenário da Câmara dos Deputados a necessidade de adoção da referida medida como forma de proteger as mulheres e critica a oposição por ir contra a proposta. Acompanhe. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. E eu estou aqui agora defendendo a mulher vítima de estupro. Estão fazendo exatamente o contrário. Após a publicação do vídeo, ele ainda comentou diretamente o caso e disse ser lamentável que a Constituição não permita que um estuprador apodreça na cadeia, além de afirmar que direito humano é para a vítima. Em 2013, enquanto deputado federal, Bolsonaro propôs o aumento da pena para os crimes de estupro e estupro de vulnerável, exigindo que o condenado concluísse tratamento químico voluntário para a inibição do desejo sexual como requisito para obtenção de livramento condicional e progressão de regime. Porém, o projeto acabou sendo arquivado. Em 2020, a deputada Bia Kicis também protocolou um projeto denominado por ela de Lei Constantino, que previa a castração química voluntária de estupradores. No Twitter, a parlamentar havia afirmado que a matéria era uma homenagem ao economista e jornalista Rodrigo Constantino, nosso colega aqui da Jovem Pan, além de alvo de cancelamento após comentar o caso Mariana Ferrer. A proposta segue sujeita à tramitação no plenário da Câmara. Diga, Mota. Olha, o Brasil precisa rever com urgência sua legislação penal. Muita gente já diz isso há bastante tempo e agora, já tem alguns anos, se juntou a esse grupo a voz do presidente Jair Bolsonaro, que coloca de uma forma bem direta a indignação que tomou todo mundo que tomou conhecimento desse caso, né? É um caso que desafia a nossa capacidade de indignação. É uma repulsa generalizada. Eu acho que é difícil, talvez impossível, encontrar nesse caso alguém que demonstre qualquer empatia com a figura desse criminoso. A notícia ruim é que ele não vai ser punido. De acordo com a lei, com a legislação penal brasileira, hoje eu perguntei a um juiz qual seria a provável pena, sentença desse criminoso. Ele provavelmente será condenado por estupro de vulnerável, que tem uma pena máxima de 20 anos de prisão. Então, na pior hipótese, ele será condenado a 20 anos de prisão. Mas todo mundo já sabe que no Brasil isso é de mentirinha. É muito provável que, depois de cumprir 1/3 da pena, ele tenha direito à progressão de regime. Ou seja, vai poder passar o dia inteiro na rua e apenas dormir na prisão. Isso após 7 anos. Então, esse é o cenário. O sujeito que cometeu esse crime inominável, né, vocês imaginam que a cada aniversário dessa criança, a mãe vai se lembrar desse ato grotesco, obsceno, depravado. Esse criminoso, ele deu à mãe uma sentença perpétua de sofrimento, de humilhação. Por isso, ele vai ficar apenas 7 anos numa cela de prisão. No tempo que ele ficar lá, ele vai ter direito à saidinha, ele vai ter direito à visita íntima, ele vai ter direito ao auxílio reclusão, mais de R$ 1.300 por mês. Isso é um absurdo. Uma medida para se lidar com esse tipo de criminoso, lógico, além de aumentar a pena, é a castração química, que é um medicamento que o criminoso sexual toma para inibir o seu impulso sexual. Existe outra medida também, adotada nos Estados Unidos, que eu considero particularmente, talvez mais eficiente que a castração química. É o cadastro de criminosos sexuais. Funciona assim: ao cometer um crime sexual, o criminoso entra em um cadastro nacional e não sai nunca mais desse cadastro. O acesso ao cadastro é público. Todo cidadão pode consultar o cadastro pela internet. Depois que cumpre a sua pena, o criminoso sexual passa a ser monitorado durante toda a sua vida. Toda vez que ele muda de residência,
quando ele chega na sua casa nova, ele tem que comunicar à autoridade policial da região que ele está morando ali. E a autoridade policial avisa as escolas, as creches, aos moradores da região. Existe um criminoso sexual morando no bairro agora. E os criminosos sexuais, além de ficarem registrados no cadastro pelo resto de suas vidas, eles são proibidos de exercer certas profissões, como trabalham em escolas, creches e hospitais. É com providências como essa, endurecendo a lei e criando um cadastro nacional de criminosos sexuais, além também, possivelmente, da opção de castração química, é dessa forma que nós protegemos as nossas crianças e as nossas mulheres. Não é com eufemismo, não é com lacração vazia. Diga, Ana. Eu ia tocar exatamente, Mota, nesse cadastro. Tinha anotado aqui esse cadastro que é muito importante aqui nos Estados Unidos. As comunidades, os bairros, eles têm acesso aos endereços dessas pessoas, das escolas. E tem um outro ponto também, Mota, através da Megan's Law, que é a lei de Megan, pedófilos, eles não apenas têm sempre o seu endereço disponível para as comunidades, para as escolas, mas no passaporte fica marcado para sempre que aquela pessoa ali, ela foi condenada por pedofilia, cumpriu o tempo que tinha que cumprir na prisão, saiu, mas isso fica marcado no passaporte dos pedófilos. Isso é um assunto muito grave aqui nos Estados Unidos, como deveria ser grave em qualquer país que diz proteger as mulheres, e essa é uma pauta aí dita da esquerda, tanto americana quanto da brasileira, mas, no entanto, quando esse tipo de crime acontece, é exatamente a esquerda que fala que estupradores, criminosos, bandidos, eles são vítimas da sociedade, que não precisamos de mais leis. Ora, nós não apenas precisamos de mais leis, mas nós precisamos colocar as leis que nós temos em aplicação. As nossas leis não são aplicadas. É muito difícil aqui nos Estados Unidos explicar STF, Alexandre de Moraes, inquérito do fim do mundo, o nosso Congresso, tudo isso. Mas o mais difícil aqui, Vitor, é explicar 1/6 da pena que está fora, visitas íntimas, saidinha de Natal, pena máxima de 30 anos, né? Na verdade, a pena pode até passar dos 30 anos, mas só fica ali 30 anos na prisão. Isso tudo é muito difícil, porque um país, uma república, uma democracia sólida começa no respeito, aí nos pilares ao respeito do império das leis. E isso no Brasil nós não temos. E infelizmente isso começa lá em cima, o próprio STF desrespeitando a nossa Constituição o tempo todo. Tem um outro ponto também, Vitor, que já tem algumas pessoas dizendo, não, mas esse anestesista, ele pode ser um psicopata, um doente mental, é preciso também olhar pelo lado da deficiência cognitiva, psicológica. Não, é um criminoso, um sociopata, um psicopata e que merecia apodrecer na cadeia, porque agora outras mulheres, também em situação vulnerável, estão montando esse quebra-cabeça aí. Esse caso que nós hoje temos o vídeo que levou à prisão em flagrante, parece que foi apenas uma ponta aí do iceberg de uma coisa muito pior, que as nossas leis não podem ser lenientes e nós não podemos sequer pensar em proteger esse tipo de cidadão, mesmo que ele tenha alguma doença psiquiátrica. Nossas leis precisam ser mais duras, as penas precisam ser cumpridas e essas pessoas não podem voltar à sociedade. Você, Fiuza? Olha, esse caso é um caso monstruoso, né? Isso de fato, desafia uma sociedade inteira, porque se não há a devida punição a esse ato, a esse monstro, né, a esse autor desse ato monstruoso,
toda a sociedade está atacada, porque isso foi, de alguma maneira, possível. Eu não vou falar aqui absolutamente de caça às bruxas, as sociedades têm as suas imperfeições, mas esse delinquente, ele tem aí um histórico, ele tem uma conduta, ele tem uma comunidade de saúde, médica, etc. Né? Algo falhou nas proteções da sociedade que, além das questões legais já trazidas pelo Mota e pela Ana, precisa também funcionar. Então, um caso como esse, que eu não sei, eu acho que é mais do que é pior do que seria uma perversão sexual, tem algo de mórbido, né? Realmente terrível esse impulso, mas as pessoas que são potencialmente vítimas disso não têm nada com isso, não podem ter nada com isso. É aí que está a demarcação. Então, o que sempre prejudica a fé dos brasileiros, a fé que eu digo, sim, acreditar, né, no endurecimento de leis e de penas, imaginar o que o judiciário fará com isso. Aí você tem a duplicação do problema, porque o judiciário, e infelizmente nós estamos num momento de assistir, estamos perplexos com o funcionamento de parte do judiciário brasileiro, inclusive tribunais, altos tribunais. Eventualmente, né, como se sabe, o grande delinquente, o monstro, se safa, e o inocente não. Aí que está, né, um nó institucional, um nó cultural do país. Por isso que é tão importante que a sociedade reaja ao mau funcionamento do judiciário. Por isso que é tão importante, a gente fica falando de ativismo judicial, tudo bem, todos sabem do que está dizendo, mas isso é uma coisa que não existe. Existe ativismo, existe justiça. Essas palavras na mesma expressão, ela tem algo errado. A justiça não tem nada a ver com isso, com fazer discurso, com usar a interpretação, direito criativo para fazer política e perseguir pessoas. Isso torna, no momento da discussão de um caso como esse, que tem que ser demarcador, isso tem que ser um divisor de águas. Não é possível, isso de fato, você escarnecer de toda a sociedade. Isso é um tapa na cara de toda a sociedade. Uma ação como essa é um momento sagrado, né? Da chegada de uma criança no mundo, do ventre da sua mãe. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, essa punição terá que ser exemplar no percurso do processo, né, desse personagem. Flagrado, né, flagrado no ato, a sociedade terá, sem justiçamento, não existe, mas a sociedade terá que tomar suas providências para mostrar que não transige com essa possibilidade. Isto não é possível. Não é possível uma pessoa perpetrar um ato como esse e não pagar de forma exemplar por isso, de forma a dissuadir qualquer um, né? E seja qual for o seu nível de sanidade mental, de partir para um ato desse. Então, é um momento, sim, de discutir os casos de aprimoramento legal. A Ana e Mota já trouxeram duas formas que existem nos Estados Unidos em vigor. Isso precisa ser discutido por especialistas com sobriedade e precisa ser discutida também a forma da ação do judiciário brasileiro. Isso é o próprio judiciário, além de advogados, promotores, etc., que tem que se debruçar sobre isso. Senão, qualquer avanço legal coloca a dúvida. Será que é o monstro que vai ser julgado devidamente ou será que é o inocente?